Então, o tema de hoje é a cultura como metáfora para a clínica. O nosso convidado muito especial, né, Inácio Paim Filho, que é médico, graduado em medicina pela Universidade Federal de Pelotas. Eu não vou repetir toda a apresentação de ontem, né, psicanalista e membro de data da Sociedade Brasileira de Porto Alegre. Né? Eu sou Daniela Prieto, a maioria de nós é da Sociedade de Psicanálise de Brasília, né? Mas esse vídeo vai ficar depois à disposição para quem quiser assistir essas aulas maravilhosas do Inácio, né, que já foi pedido para a gente, inclusive, que pessoas querem usar nos cursos de graduação, né? Então, acho que vamos aproveitar da melhor forma o debate aqui. Obrigada, Paim, a palavra é sua. Obrigado. E quem sabe um dia desse eu vou agregar o meu currículo, tipo assim, membro convidado da Sociedade de Brasília, aí que tá um pedido aí de direitos adquiridos, já que eu estou indo tantas vezes a Brasília, eu tenho direitos adquiridos, aí eu vou deixar o pedido registrado aí no vídeo ainda, né? Então, muito querido entre nós. Bom, pessoal, queria também seguir agradecendo a conversa de ontem e a gente poder seguir. Claro que eu vou querer falar algumas coisas, depois a gente vai poder ter uma interlocução mais criativa, usando um pouco aí a ideia do filme, que a Beth já trouxe algumas pinceladas, e eu queria só retomar talvez algumas coisas, porque ontem na fala a gente foi até o masoquismo, o texto de 24, eu citei algumas coisas, mas claro, como ele é um grande texto, eu vou usar um tempinho inicial para sinalizar, para destacar algumas coisas desse texto, e o caráter, né, que eu diria assim, como várias pessoas, vocês sabem que o tema do masoquismo está sendo extremamente estudado, a escola francesa, talvez porque a maioria de nós tem mais intimidade com a escola francesa, né? Não necessariamente. Tem estudado muito a questão do masoquismo, então o masoquismo tem voltado à cena com muito mais propriedade e muito mais além do que até então ele era visto. Porque quando Freud vai escrever esse trabalho em 24, diferente como nós falamos das pulsões, seus destinos e os 3 ensaios, lá o Freud vai usar como uma forma de apresentação da sexualidade infantil e, evidentemente, os seus desdobramentos. Uma coisa é forma de apresentação, é forma de pensar o jogo atividade versus passividade, forma de apresentar as questões do conteúdo, transformação no contrário, retorno sobre si mesmo, todas essas questões seguem, evidentemente, ao velho estilo freudiano, né? As coisas não desaparecem, as coisas vão ganhando novos contornos e novas complexidades. Mas com o advento do texto de 24, se fosse nomear o trabalho do Freud, eu não nomearia o problema econômico, eu nomearia o problema metapsicológico do masoquismo. Porque não é uma questão só econômica, é topográfica e é dinâmica. Então, é a problemática metapsicológica do masoquismo mais do que a econômica. Evidentemente que a econômica é uma questão importante, porque lembrem, antes dos anos 20, o Freud tinha uma questão econômica muito tranquila. Tudo que aumenta a intensidade é desprazeroso e tudo que baixa é prazeroso. Era uma fórmula razoável, meio efeito gangorra, sobe aqui, baixa aqui, e o psiquismo economicamente ia administrando as intensidades. Quando ele faz a virada, ele descobre que não basta ficar só numa questão quantitativa nesses moldes, porque existem outros elementos que implicam a dor psíquica e o sofrimento. Bom, aí então, quando ele vai chegar em 24, ele começa, se vocês forem reler o texto, dizendo que é um fenômeno enigmático, como explicar a atração pela dor. Porque até então, tudo que o Freud conhecia era o que dá prazer nos atrai e o que nos dá desprazer nós expulsamos, atração e repulsa. Então, o jogo da atração e repulsa também é condizente, mas lembrem, é condizente com a problemática do desejo, do princípio do prazer. Quando nós vamos para esse além, esse quanto segue lá, mas existe alguma coisa que não está sobre essa égide, não está sobre essa lógica, que é justamente a busca pela dor, né? A dor na passividade. Então, isso obriga o Freud a ter que se... Tu quer falar, Beth? Não. Não, acho que se alguém quiser interromper, também fique à vontade, tá? Então, quando ele vai falar do fenômeno enigmático, a busca pela dor que não dá, ele precisa trabalhar para fazer essas questões, e ele diz uma frase inicial do texto
que para ele é complicado pensar isso, porque ele tem o princípio do prazer como grande guardião da vida psíquica, né? E daqui a pouco aparece o masoquismo, aparece essa busca, e lembrem, essa busca ela é detonada pela clínica, ela é detonada em especial pela compulsão à repetição. Essa compulsão à repetição, diferente da de 14, porque a de 14 tem trabalho psíquico, lembrem aquela máxima, recordar na repetição. Quando nós estamos com a compulsão à repetição dos anos 20, nós estamos repetindo sem recordar, porque não tem aparato psíquico para recordar esse inerecordável, esse impossível de ser recordado, né? Por quê? Porque são marcas psíquicas extremamente incipientes, não representacional. Então, quando nós estamos dirigindo para a compulsão à repetição, é quando Freud abre as portas para o irrepresentável no pensamento freudiano. Nós falamos também ontem, né? Todo esse período até os anos 20, a problemática é a problemática das representações. O Freud, o Green tem uma expressão para falar sobre isso, ele diz, o Freud desse tempo é o analista das representações. Então, toda a questão das representações está hipertrabalhada, nós diríamos que é o universo da neurose por excelência, ou da própria psicose, da própria perversão, né? Mas ele começa a desenhar o mais além, né? Podemos pensar o que a Michele tem desse mais além, né? Michele, na minha tradução tosca aqui, o que a Michele tem do mais além, que remete a esse caráter compulsivo. O Freud tem uma expressão extremamente importante para falar da compulsão à repetição, como uma espécie de metáfora, quando ele chama de compulsão do destino. Porque compulsão do destino, ou ainda neurose do destino, neurose no sentido não neurótico, neurose como Freud fala, as neuroses atuais, neurose como uma forma de pensar o sofrimento psíquico. Então, a compulsão do destino é uma frase importante porque tem esse caráter imperativo de um destino forjado precocemente, de um destino traumático. Quando Freud está definindo a compulsão do destino, ele diz, essa compulsão do destino, ele fala duas frases, uma frase paradoxal, é arranjada pelas próprias pessoas, porém, através de influências infantis precoces. Essas influências infantis precoces fazem toda a diferença, porque essas influências infantis precoces vai falar de novo do poder do objeto, vai falar de novo das marcas traumáticas precoces que constituem a todos nós e, evidentemente, quando nos aproximamos da clínica dos casos difíceis, difícil acesso, estados limítrofes, psicossomáticas, transtornos alimentares, aí a gente vai citando vários termos, nós estamos em qual terreno? Nós estamos no terreno desse mais além. Nós estamos no terreno do que a Cláudia ontem perguntava, no terreno do autoerotismo. Nós estamos nesse terreno que está regido por uma outra lógica, que é a lógica do princípio de Nirvana. Esse que busca atenção zero, esse funciona na ordem do arco reflexo. Drogadição grave. O sujeito tem angústia, dá gatilho e ele vai usar cocaína. Não tem trânsito, não tem esse entre. Ele está aprisionado a quê? Então agora vamos ver o que ele está aprisionado metapsicologicamente. Então, se a gente for pensar quais são os aprisionamentos que esses pacientes que nós estamos citando rapidamente, né, transtornos alimentares, psicossomática, como dois grandes representantes, nós vamos para que terrenos? Nós vamos para o terreno das origens. Ontem eu dizia para vocês que a proposição é fazer do masoquismo um quinto destino pulsional. Quinto, que seria o primeiro. Então, o masoquismo funda o aparato psíquico. Aí que a gente diz, a gente nasce, cresce e morre inserido na dor psíquica. Da dor que produz trabalho psíquico e a dor que nos aniquila. Então, nesse jogo, entre a dor que produz o trabalho do luto, que é todo um trabalho transformador, né? Aquilo que o Freud falava lá no Luto e Melancolia, que eu citei para vocês ontem, o trabalho do luto versus o trabalho da melancolia, esse modo de pensar clinicamente e teoricamente vai permear o pensamento freudiano até 40. Esse duplo aspecto não excludente, duplo aspecto entremado. Um lado que vai pela via do luto, então transforma, e o lado que vai pela via da repetição do mesmo, da repetição tanática que a melancolia propõe. Fala, Anise. Que bom, vamos interromper esse cara, assim a gente pode ter um diálogo mais vivo. Essa é a sua ideia, não é a minha, pelo contrário. É porque você está trazendo questões que
me fez de novo, tá aí, acho que é o centro desse labirinto, o Minotauro está lá, como você falou desse, né, como compulsão de destino. Nem todos vão para o Minotauro, né? Há outros versos. Aí, Painha, que eu, quando fala desse aprisionamento que você acabou de trazer, que aí vai para o terreno da constituição subjetiva, é isso? Tá. Uhum. E aí, com a entrada, quer dizer, a entrada aí, com a hominização, a libidinização desse outro para o bebê, tá? E aí fui acompanhando aqui seu trabalho, é um diálogo que você nos deixa, mas saltou uma ideia que eu não sei como pegar esse fio de Ariadne para sair. Nessa relação aí, a mãe libidinizando esse outro com a sua própria subjetividade. Peraí, deixa eu ver se eu pego aqui. Como ele vai acolhendo, como ele vai acompanhando o ritmo do bebê, ou ele vai sendo intrusivo. E aí me veio o que pulou as séries complementares. Uhum. Então, a minha pergunta é, as séries complementares, quase foi 16, não é? Conferência 16, 17. Isso, como é que isso foi aí para Freud, nessa tessitura conceitual e ampliação da compreensão aí, humana, e chegar a esse masoquismo com a pergunta que você nos deixa? O que cada um vai fazer, né? Obrigada. Tá. Mas talvez uma das questões aí que a Nise traz, que é importante essa costura e as conferências introdutórias ali de 16, 17, onde o Freud nos fala aí dessa problemática, né, entre as vivências infantis e o constitutivo, e como é que isso vai nos tornar sujeito, né? Nos tornar sujeito, não no sujeito necessariamente no jeito lacaniano, né? Nós estamos usando sujeito aqui num sentido livre, que é como nos constituímos o nosso aparato psíquico, né? Porque o sujeito em Lacan tem toda lá uma complexidade que vai mais além das nossas pretensões. Mas o sujeito, então, como uma questão de como é que a gente se constitui, como é que se constitui a verdade do inconsciente, como é que se constitui o processo identificatório. Né? Se eu vou tentar te dizer algumas coisas e vamos ver onde é que a gente se encontra e onde a gente não se encontra e a gente retoma. Né? Porque se nós pegarmos ali o constitucional e as vivências infantis como duas coisas importantes, o constitucional para Freud lá nas conferências é o constitucional da pulsão sexual, né? Que nós estamos em 16, 17, ele está trabalhando com a pulsão sexual como uma grande questão, né, propulsora do psiquismo, a pulsão sexual e seus destinos nos constituindo. Né? E, evidentemente, as vivências infantis traumáticas, partindo do pressuposto que todo o processo, mesmo antes dos anos 20, é um processo de libidinização e tem a ver com os graus e a forma como se dá isso. O que passa a ser, talvez, diferente com a virada de 20, que nós conversamos um pouco antes, então, o nosso constitucional já não é a pulsão, o constitucional de base, né? O constitucional como modo intrínseco, não da Constituição. O constitucional que o Freud está propondo é o que vem conosco, né? Lembra que lá o Freud trabalha com a questão da pulsão sexual e ele trabalha com a questão das fantasias originárias, né? Então, as fantasias originárias são constitutivas, mas tem uma outra questão, se eu complicar muito, vocês me interrompam, tá? Tem uma outra questão importante em Freud, né? Que está na... Eu falei dos 3 ensaios ontem, mas na terceira edição dos 3 ensaios, no prefácio da terceira edição, tem um conceito fundamental para que a gente possa acompanhar o pensamento freudiano. É um conceito que o Freud coloca lá, mas é um conceito que requer trabalho para várias questões, que é quando o Freud, no prefácio da terceira edição dos 3 ensaios, então em 15, ele vai definir disposição. Né? Ele vai fazer assim, a disposição que a cria humana tem de vir a ter. Disposição enquanto uma potencialidade de vir a ter. Né? Então ele vai dizer o fator disposicional, né, ele ocupa um papel extremamente importante. Aí ele vai acompanhar o pensamento freudiano em qualquer tempo que nós tenhamos. Né? Mas
Quando a gente está em 16, 17, nós estamos no Freud ainda sobre os escopos da pulsão sexual, sobre o escopo das questões das fantasias originárias como intrínsecas. E porque elas são intrínsecas, a gente pode entender toda a problemática do sadismo com o mundo fantasmático que o bebê projeta nos objetos. Quando Freud avança para depois dos anos 20, então vem o constitucional, que é a pulsão de morte, e já não a pulsão sexual. A pulsão sexual, que acho que foi a pergunta da Ana, ela vai ser constitutiva e fundante do aparato psíquico, quando linka pulsão de morte e libido, né? Agora, sim, então, o que é lá uma disposição que carrega algo, aqui é uma disposição enquanto potencialidade. E uma outra coisa importante que talvez nos ajude a pensar é que justamente assim, como esse conceito de disposição vai permeando, o que vai modificar é que essas heranças arcaicas, né, que a gente possa pensar, o processo transgeracional, que o Freud, num primeiro momento, pensa como algo constitutivo, ele passa a ser permeado pelo processo identificatório. Aí, assim, a herança intergeracional entre pais e filhos e a herança da espécie, ela vem via processo identificatório. Então, nós carregamos processo identificatório com o pai da horda, via identificação primária, tanto que ele diz identificação primária anterior a qualquer investimento objetal. Ele diz, ela tem a ver, né, com o pai da horda, tem a ver com os primórdios lá. Então, cada triângulo, cada família edípica vai carregar consigo algo que é da história intrínseca e da história extrínseca via processo identificatório. Então, a nossa constituição, ela vai estar permeada por um processo identificatório. Claro, a questão das identificações, elas estão no pensamento freudiano, desde o projeto de novo, ela vai sendo construída, mas ela vai ganhar consistência teórica a partir de 21, a psicologia das massas. Os 100 anos, capítulo 7º ali, eu digo, é do 7º ao apêndice. Não é só o 7º que o Freud trata de identificação na psicologia das massas. Do 7, porque ali vai complexizando várias coisas. Um dos conceitos mais fantásticos que ele tem lá no apêndice é o mito do nascimento do herói. E ele vai dizer, o mito do nascimento do herói é a passagem, olha que coisa fantástica, da psicologia social para a psicologia individual. E essa ideia é fantástica. Como é que faz? Ele diz, como é que eu passo do assassinato coletivo? Eu sempre brinco, o Freud está milhões de tempos à nossa frente, né? Ele já sabia das forças dos coletivos muito antes de nós falar de força dos coletivos. A Beth com o OP, aí, com todo esse trabalho fantástico, a força da coletividade, o Freud já sabia isso desde a psicologia das massas, desde o Totem Tabu. O que ele diz? Os filhos se reuniram e junto mataram e devoraram o pai. Ele diz, ele não abriu mão disso, não se trata o filho, os filhos, é um ato coletivo. Lembrem que os historiadores dizem que talvez o texto que marca o pensamento democrático freudiano é Totem Tabu. Cria a lei a qual todos estamos subordinados. Ninguém ocupa o lugar do pai, toda a história que a gente conhece lá em Totem Tabu. E o Freud reedita em Psicologia das Massas. Ele volta a falar o líder e a horda. Por que ele volta a falar? Porque ali ele vai ter material para fazer uma dissecção do pai da horda que ele não fez em 13. Ele vai fazer uma dissecção, uma leitura vertical do pai da obra. Ele vai entrar nas nuances do pai da horda e vai trazer vários aspectos desse pai ditador, desse pai fascista, desse pai. Mas por que eu viajei? Para dizer que a teoria das identificações está permeando, mas quando ele chega em 21, ele já tem toda uma envergadura teórica, porque assim como em 15, nos textos de 15 da metapsicologia, ele vai organizar o pensamento dele, porque os textos de 15, ele não diz nada por excelência novo. O que ele faz é organizar a casa. Ele vinha falando de várias coisas esparsas. O inconsciente, ele fala desde a interpretação do sonho, né? Só existe sonho porque tem inconsciente, né? Porque tem recalque, né? Mas ele precisava organizar isso. E em 15 ele organiza. A teoria das identificações, ele vem construindo em Leonardo, em Totem e Tabu, em Narcisismo, em Luto e Melancolia. Porém, quando ele chega em 21, ele vai fazer todo um trabalho de dar sustentação, o que são as identificações, o que tem a ver com o Édipo, e vai terminar esse processo, vai dar um contorno melhor. Falar em terminar sempre é uma heresia, né? Mas vai dar contornos melhor em 23, no Eu e no Id. Então, a questão das identificações também, nesse período pós-20,
ela está muito mais incrementada. O Freud está em toda outra questão. Tanto que, a partir dos anos 20, que a teoria das identificações estão mais formatada, falando na questão do masoquismo, o que vai se tratar sempre? Se a gente parte do pressuposto que o masoquismo é estrutural, que o masoquismo nos constitui, a nossa relação com o outro vai sempre ser mediada por uma questão masoquista, via processo identificatório. Quando eu te ataco, eu tenho prazer por uma questão identificatória. É masoquismo em mim e em ti. Quando eu ataco o outro por identificação, eu tenho um gozo, uma satisfação naquele processo. Então, a essência não é pelo ataque ao outro, é o reviver a minha dor. Claro que eu posso reviver a minha dor de forma sádica e perversa para botar o outro no lugar desse sofredor eterno. Tem várias questões psicopatológicas. Mas sempre vai se tratar de onde está o masoquismo, em mim ou no outro. E aí se trata que a questão do sadismo é só forma de apresentação do masoquismo sempre. Claro, quando eu disser que eu estou atacando o outro, eu vou dizer que é sadismo. Mas o sadismo não tem status metapsicológico. O sadismo é só uma forma de apresentação aonde está. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Pela teoria das identificações e porque volta aquela célebre frase: o que eu vivi passivamente, eu reedito ativamente. Então, quando eu ponho no outro, é o outro em mim, que eu estou reeditando nessa problemática que eu posso chamar sadomasoquista como forma de entender. Mas eu tenho que saber que a base é uma questão identificatória. Né? Essa é uma problemática teórica que a gente pode abordar na questão do racismo, que a Beth rapidamente, onde tecia alguns comentários desse outro. Esse outro é colocado nesse lugar via um processo identificatório. Podemos pensar da identificação projetiva kleiniana, podemos pensar em várias coisas, mas isso são manifestações clínicas, mas metapsicologicamente nós temos a temática desse masoquismo. Não sei se eu respondi o que tu estava perguntando, né, Nise? Mas eu digo que se as pessoas me perguntam o que elas querem, eu respondo o que eu posso, né? Então, vamos ver o que acontece nesse inteirinho. O meu filho que diz que é psicanalista me diz: pai, as pessoas te perguntam uma coisa e tu responde o que tu quer. Eu digo, é o privilégio da idade. Quando a gente está velho, a pergunta é importante, mas a gente responde o que dá na telha, mas a gente pode voltar a conversar sobre isso. Tá? Vai ser um pouco a discussão que nós estamos falando. Então, o masoquismo, como essa intricação primeira, então a importância metapsicológica, teórica e clínica são os dois grandes destinos da questão do masoquismo, né? Que um é um destino estrutural, que é o que os autores vão chamar de masoquismo protetor, ou de masoquismo guardião da vida, e tem o trabalho clássico do Benno Rosenberg, né, que é um trabalho profundo, que faz todo um estudo. Ele é um dos pioneiros. Depois tem a Marília Extenby, eu acho que é o sobrenome dela, que é outra francesa que trabalha essas questões. Mas, de qualquer forma, esse masoquismo protetor tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa potencialidade de vivenciar as nossas experiências de dor e poder trabalhar, né? Trabalhar psiquicamente com isso. Ele é protetor por quê? Porque há que se conectar com essa dor e, a partir dessa dor, que caminho tu vai instrumentalizando para poder seguir, né? Eu posso pensar que eu tenho que aguçar em vocês um quanto de masoquismo protetor, porque eu jogo um monte de informação, um monte de data, fico aqui me exibindo um monte de coisa, né? Masoquismo, identificação, esse papo aí que vocês conhecem. Então, isso, de alguma forma, tem que aguçar o masoquismo protetor de vocês. Se aguçar o masoquismo tanático, vocês dizem, olha, eu vou mandar esse cara. Não vem ao caso, é uma extensão de saco, não tem nada a ver, isso não interessa. Por quê? Porque deve aguçar o nosso masoquismo, que eu posso chamar de narcotizante ou tanático. Narcotizante, eu gosto da expressão porque ele paralisa o sujeito. Ou quando ele põe em ação, ele põe uma ação que é aquilo que nós falávamos do arco reflexo, que é a impossibilidade de ter intimidade com a dor, intimidade protetora, né? Diante da dor, o sujeito responde de forma direta. Fala, Carmen. Então, os dois masoquismos, o estrutural e o tanático, seriam? Isso. O estrutural, ele nos protege, né? E o tanático é o que nos leva, vamos dizer assim, à morte. Ou atitudes autodestrutivas. Quando a gente pega adolescentes cortando o corpo, é um ponto desse masoquismo narcotizante ou tanático que não encontra trânsito.
que seria o processo analítico? Que essa dor pudesse ser vivida analisando psiquicamente. Quando a gente fala da psicossomática, é claro, então, a psicossomática é de livro para falar sobre isso. Por quê? Porque tem esse masoquismo narcotizante ou tanático que não consegue ter uma dor psíquica, que está impedido, né, da dor psíquica, e vai sentir a dor no próprio corpo, né? Claro que é uma dor descolada psiquicamente, né? O cara que infarta e não se implica no seu próprio infarto. É o cara que tem lá retocolite dentro de um quadro psicossomático e não se importa. Claro, sempre fazendo a diferença, né? O que é vamos chamar disso, que é discutível, uma estrutura psicossomática e o que são sintomas psicossomáticos, tá? Estrutura tem toda aquela coisa que a gente conhece, a desafetação, a não implicação, como um jeito de lidar com a vida. Agora, os sintomas psicossomáticos que nos habitam, eles vêm da onde? Eles vêm desse masoquismo narcotizante que é constitutivo. Lembrem, a grande sacada freudiana, desde sempre, foi juntar, vamos usar os termos, o que seria estrutural e o que seria patológico, né? Nós somos todos farinha do mesmo saco. O que o Freud vai dizer, o que vai nos diferenciar para ele são as intensidades das mesmas vivências. Mesmas, entre aspas, evidentemente. Mas são essas intensidades que dão os coloridos. O que faz que o sujeito seja psicótico ou o sujeito seja neurótico? Eles têm a mesma matéria-prima, o desejo edípico. A diferença é que um tem o recalque, tem a dor psíquica do recalque, de suportar o interdito, de renunciar, que a gente fala renunciar como se fosse fácil, né? A gente banaliza termos. Vou renunciar, É uma trabalheira do cão. Mas tem essa dor psíquica e vai ganhar saída via outras... Mas todos nós temos nossos brotes psicóticos, né? Que é quando a gente dá uma enganada no recalque e faz uma transgressão, né? Pode ser a transgressão da vida cotidiana de passar a sinaleira fechada porque eu estou com pressa, ou de estacionar onde eu não deveria estacionar, né? Quando eu era jovem, eu ficava indignado com a faixa para idoso. Eu digo, puta, que saco, tu entra no shopping para estacionar e tem a... Depois que eu fiquei velho, que bom que tem a faixa para idoso, olha que justiça social que estão fazendo. Não, porque antes, obviamente, no meu narcisismo, puta, que saco, tem 4, 5 vagas para idoso, eu não posso estacionar, fico rodando. Agora, eu já conquistei essa benesse, assim, de poder estacionar, né? Mas isso é um lado transgressor nosso e que nos aciona essas questões primitivas, porque masoquismo é autodestrutividade. Essa foi a grande sacada freudiana com essa concepção do masoquismo. Somos seres autodestrutivos antes de destruir o outro. Então, por isso, claro que nós temos que sair da autodestrutividade. Uma das saídas da autodestrutividade é o que eu jogo para o mundo, e como eu vou jogando, e como eu vou mediando isso, como eu vou elaborando essas questões. Mas, então, eu só queria frisar, o que são os sintomas psicossomáticos da estrutura? Estrutura, eu estou dizendo entre aspas, porque tem uma polêmica, se é psicossomática é estrutura ou não, mas dentro de uma certa concepção clínica, mais do que estruturalista, os sintomas psicossomáticos são os sintomas que todos temos, que nós sabemos, de alguma forma, os nossos órgãos do choque, assim, a gente tem algumas manifestações que, não conversão, estou falando de lesão, né? Eu sempre conto a minha experiência que a análise deu conta, pelo menos raramente, mas eu, cada vez que me estressava muito, fazia afta. Isso era tranquilo. Eu, às vezes, tinha afta e não sabia por quê. Tive que ficar me perguntando o que estava acontecendo que surgiu a afta, né? Ou seja, a afta era meu órgão de choque, né? Tem a ciência somática, que é aquele conceito que o Freud propõe para a histeria, obviamente, lá no caso Dora, ele fala da complacência somática, da histeria, a escolha do órgão para adoecer, a conversão histérica, a paralisia da Elizabeth, a questão da Dora com a tosse, etc. Mas a complacência somática não é privilégio da histeria. A histeria tem suas particularidades. Nós temos os sintomas psicossomáticos também estão implicados uma complacência somática. A pergunta é por que aquele órgão? Quem decide, de novo, quem lesa é a pulsão de morte, quem decide é a libido. Fala, Carmen. Então, assim, também o órgão pode ser o corpo inteiro, né? Tem pessoas que é o corpo inteiro, aquelas pessoas que as dores só migram, né? Elas vão migrando da cabeça para o estômago, para os sistemas, né? Tanto que, nesse sentido, um apêndice, né? O Freud vai nos legar
3 grandes corpos, né? Ele vai nos legar o corpo simbólico, representacional, que a histeria é o grande representante como o que a psicopatologia nos compreende o corpo estrutural de todos nós. Então, é um corpo simbólico, é um corpo representacional. Ele vai nos legar o corpo hipocondríaco, que é extremamente importante, porque o corpo da histeria, digamos, é um corpo simbólico representacional. Tem lá a integração entre a coisa e a palavra, né? O corpo hipocondríaco é o corpo da psicose, é o corpo calcado nas representações coisas, é o corpo não simbólico. O psicótico trata o seu corpo de forma assimbólica, né? Que é aquilo que o exemplo que o Freud diz lá, e que a Klein tem aquele velho exemplo, né? Que o sujeito vai dizer que não vai tocar violino porque é se masturbar em público, né? Ou seja, como é que o psicótico trata o seu corpo? De forma hipocondríaca. Como é que é a forma hipocondríaca? É tratar o corpo no que ele tem de abstrato de forma concreta. Ou seja, é tratar as coisas concretas de forma abstrata. Tanto que lá no inconsciente o Freud traz o exemplo, que eu acho que é do Ferenczi, do sujeito que não calçava a meia, porque calçar a meia era, para ele, igual a estar penetrando nos poros do corpo feminino. Então, um neurótico jamais compararia os poros da meia com a vagina da mulher. Isso não tem capacidade psíquica. Só um psicótico que poderia fazer isso nessa representação coisa. E, de alguma forma, ele nos deixa subsídios para pensar o corpo psicossomático. E o corpo psicossomático, ele vai poder nos deixar subsídios, pelo caminho das neuroses atuais, que são os precursores das neuroses atuais, é um pouco o precursor dessas questões de ausência de história. Mas as neuroses atuais é todo um capítulo à parte e que nos tiraria um pouco do foco de hoje, assim, mas tem a ver com esse corpo psicossomático, que é esse corpo, então, não representacional. É esse corpo porque o psicossomático vai ter o corpo como? Vai ter pincelamentos de algo que tem a ver com um corpo, mas um corpo que o sujeito não pode tomar posse. E por não poder tomar posse, evidentemente, tem toda a complexidade que nós conhecemos, que a clínica nos traz, etc. Então, todo esse universo que nós estamos falando, né, usando a clínica dos casos de difícil acesso, digamos, como referência, é para poder cristalizar o que é a questão desse masoquismo tanático, narcotizante, ou seja, a libido não cumpriu a sua função de domesticar a pulsão de morte o suficiente para que ela viesse vir a criar uma história. Porque quando a pulsão vai se ligando e trabalhando, ela vai criando representação e ela vai criando uma história passível de ganhar narrabilidade, como muitos de nós dizemos, né? Passível de ser historizada, né? Quando a pulsão de morte não consegue, ela vai ter atos mais desgarrados, atos mais disruptivos, mas sempre lembrando que o caminho vai ser desenhado pela libido. Porque o Freud vai dizer, por mais frágil que seja o masoquismo primário, que em algum momento vocês viram no texto que eu chamo de não erógeno. O não erógeno não significa ausência, mas significa um contraponto com o erógeno freudiano. Porque o Freud fala masoquismo primário e erógeno. Ele agrega o adjetivo erógeno, né? Então ele deixa em aberto para pensar o masoquismo primário não erógeno no sentido de um frágil investimento libidinal. Enquanto o erógeno tem maior potencialidade de transformação e se implicar nas questões representacionais, desejante, etc., o não erógeno tem falhas importantes. Além do fator intensidade, né, quantidade de libido versus quantidade de pulsão de morte, tem um outro conceito que está lá no texto do Problema Econômico do Masoquismo, que as traduções chamam solidariedade excitatória sexual ou ainda coexcitação, né? Solidariedade excitatória sexual, a tradução do Hans da Imago usa essa expressão. A Moorhurton, o Paulo César agora, eles vão usar coexcitação, né? Mas de qualquer coexcitação entre as pulsões, estímulos mútuos, né? Eu gosto da expressão do Hans, solidariedade excitatória sexual, porque isso evoca uma questão qualitativa na libido, na sua função de domesticar a pulsão de morte, e não só o fator intensidade. Qual é a qualidade? A coexcitação também é isso. A coexcitação evoca também o elemento quantitativo.
Fala, Beth. Essa questão da intensidade, da qualidade e da quantidade é uma questão, né, para o Freud o tempo todo. Eu queria que você, se você pudesse, nessa sua fala, se você pudesse, então, mostrar isso para a gente. Eu acho Inclusive, o Freud tem uma expressão importante nisso, desde lá das pulsões de seu destino, desde das primeiras... Desde do momento em que pulsão se torna um conceito. E vamos dizer que a pulsão vai se tornar um conceito teórico também a partir dos 3 ensaios. Ele vem falando dela, mas a partir dos 3 ensaios, então, a pulsão sexual. E ele vai dizer, no texto que ele vai se dedicar a estudar a pulsão, ele vai dizer que o mais característico da pulsão é a intensidade, o drang. Isso é o fator fidedigno, uma palavra que eu rolei a língua aqui, que é pactognômico. O fator, então, característico, que é central, para ser pulsão tem que ter intensidade, digamos assim. Todo o resto também é importante, a finalidade, o objeto, mas pulsão é intensidade, pulsão é quantidade. Não podemos pensar na teoria pulsional freudiana sem intensidade. Ele vai dizer o mais fidedigno, é o que é intrínseco à pulsão enquanto energia. Tanto que a pulsão ela é tributária das quantidades lá do projeto, das famosas QN, que o Freud diz, aquilo que nós não temos como fugir. Do mundo externo eu posso fugir, numa questão, né, de movimento, né? Tanto que o primeiro grande tempo do eu realidade originária, o sujeito se diferencia através da ação muscular. Do que eu posso fugir é externo, do que não posso fugir é interno. Então, aquilo também que eu disse ontem, né, Beth? O Freud iniciou, além do princípio do prazer, dizendo, eu tenho que retomar o fator econômico. Retomar com maior propriedade. Retomar por quê? Porque ele estava implicado naquilo que a Nise me perguntava, em poder olhar com mais cuidado a realidade externa. E lembrem, a realidade externa como uma quarta instância. O id, o eu superior e a realidade externa. A realidade externa com toda a sua força intrusiva, não só o inconsciente parental, aos moldes antes dos anos 20. E esse inconsciente parental, óbvio que ele nunca desaparece, ele é importante, mas junto que vem, tanto que ele escreve a Psicologia das Massas ali em 21, né? Por que ele escreve a Psicologia das Massas? Porque ele quer ressignificar isso. Que ele já trabalhou em Totem Tabu, que foi o primeiro grande texto social antes de 21. Em 21, ele vai trabalhar a Psicologia das Massas para justamente poder trazer a complexidade de como sujeito da cultura nós nos interagimos para fazer. Então, a intensidade, não, tanto quando ele define metapsicologia, ele diz econômica, dinâmica e topográfica. Ele precisa, o Freud nunca vai abrir mão disso, tanto que ele faz um novo aparelho psíquico em 23, uma nova topografia, porque ele precisa disso. As questões dinâmicas são as questões que sustentam a nossa clínica e a questão das intensidades. Por exemplo, cada vez que a gente está falando desses quadros mais regressivos, o fator intensidade é imprescindível, de uma intensidade tão absurda que muitas vezes esses sujeitos se põem em situações de uma destrutividade que nos deixa de cabelo em pé, né? Ficamos todos preocupados, não só no suicídio, mas numa série de questões. Fala, Ana. Que bom que tu voltou. Então, pai, se eu entendi, assim, essa questão da intensidade, né, da pulsão, ela está na base desse nosso sofrimento inaugural, do masoquismo. Se eu entendi no texto, seria isso? Porque, então, tem essa intensidade da pulsão, uma descarga, então, algo que é descarregado, algo que não é, que seria justamente a raiz dessa dor, a nossa capacidade de suportar aquilo que não pode ser descarregado. E aí, claro, entra o outro nessa capacidade de libidinizar ou não esse resto, digamos assim. Então, o sofrimento psíquico nasce daí, dessa intensidade de uma pulsão que encontra uma descarga, mas um resto não é descarregado e precisa se ligar. Isso. E, claro, uma pulsão com as suas intensidades, né, Ana? Mas com essa intensidade e com a nossa história. Não. Né? Porque, lembra, a libido sempre carrega consigo uma história. A libido, diferente da pulsão de morte, que ela é pura intensidade, aquilo que eu disse para vocês. Ela não tem cor nenhuma, ela não tem... A meta dela é a descarga, né? Então, o império das intensidades é a pulsão de morte. E o Freud vai dizer lá no Mal-Estar,
é a pulsão das pulsões, é a pulsão por excelência, né? Ele vai falar assim, o lugar da destrutividade não erótica. Então, a libido, cada vez que a gente fala de investimento libidinal, a libido sempre carrega a história das suas origens. Ela nunca vai só pura. Mas o sofrimento humano teria raiz nesse resto que não é descarregado e que fica, e você tem que dar conta justamente porque é uma intensidade, algo que está ali que pede para descarregar, e você de alguma forma, enfim, não descarrega e fica ali. É isso que ele vai dar toda essa explicação em 30, é a maturidade do conceito de pulsão de morte. O mal-estar é a pulsão de morte, porque isso é um desgarrado que anuncia sempre a finitude, a morte, que por mais que o objeto me dê, por mais que o objeto me contenha, por mais que eu tenha objetos primários hiper bons, acima da média dos objetos nicotianos, mesmo assim eu vou carregar esse enquanto do inapreensível. Aquilo que eu disse, a pulsão de morte é incontornável. Ela pode ser ludibriada, mas ela é incontornável. E isso sempre vai nos assolar. Tanto que isso, para mim, é fundamental, porque é só por aí que eu posso sustentar a ideia da melancolia de base. Porque nós não vamos conseguir e vamos passar a vida inteira tentando conseguir. E isso é o motor, né? Mas é um aspecto melancólico que aparece na vida cotidiana na nostalgia. Nostalgia é traços melancólicos. Quando a gente diz que no nosso tempo a gente estudava mais psicanálise que os colegas que fazem formação, hoje isso é papo de velho. Porque assim a gente sempre diz que no nosso tempo a gente era melhor, que o mundo era mais saudável, Isso é nostálgico, é como se a gente tivesse tido o mito da infância feliz. Mas o que tu diz é exato, porque, então, assim, isso dá para entender de que mal-estar o Freud está falando em 30. Eu digo, o Freud tem 2 mal-estar. Já vou te dar a palavra, Tereza. 2 mal-estar. O de 30, que tem a ver o mal-estar com a força disruptiva da pulsão de morte, que anuncia sempre a fragilidade humana e a finitude. E o primeiro mal-estar que ele tem é de 1908, moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Aquilo é o mal-estar do desejo. Eu desejo e não posso realizar. Então, e não desaparece esses mal-estar. A gente também tem o mal-estar de renunciar aos nossos desejos. Como é que a gente faz? Por onde a gente faz? O neurótico sofre mais, porque o neurótico vive culpado, o neurótico é arruinado pelo êxito, o cara faz lá o trabalho para a conclusão de não sei o quê, ou não faz e fica mancando às vezes e tal. Então, isso tem a ver com o desejo e a proibição de ocupar o lugar que o teu desejo aspira. Neurose. Então, esse é um mal-estar na cultura. Tanto que ele vai ser moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Quem não leu, eu recomendo. É um trabalho belíssimo para complexizar a problemática do desejo. Claro que ele está em 1908, né? Uma cultura da era vitoriana, tudo que nós dizemos, que é diferente de 2018, 2021, mas um quanto do mal-estar com o desejo, tanto que eu acho que o filósofo que trabalha melhor essa questão, que é genial e que agora ele se perdeu um pouco no meio da pandemia, é aquele filósofo coreano, Byung-Chul Han, sabe quem é? Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, da Positividade. Eu seguido, eu estou lendo ele, estou citando ele, porque ele tem umas pegadas desse mal-estar contemporâneo bem interessante. Fala, Tereza. Mas eu estou aqui tentando e não estou conseguindo. Quem sabe aí você me diz, como é que a gente articularia esse masoquismo não erógeno e não erógeno com o narcisismo? Esse narcisismo constitutivo também, que seria um outro caminho, não? Sim. Podemos falar? Sim, perfeito, né? Tu retoma uma questão que eu comecei a falar para vocês ontem, e acho que aí no trabalho a gente fala a questão do Green, que o Green se pergunta, né? Se o masoquismo protege contra o narcisismo ou se o narcisismo protege contra o masoquismo, né? E ainda partindo do quê? Que é uma pergunta pertinente dele e que cada um de nós responde como pode. Por que ele é pertinente também? Porque narcisismo em 14, ele ganha o status de estrutura, né? Tem o famoso livro do Green de novo, Narcisismo, Estado ou Estrutura, né? O título dele é mais importante que o próprio livro, porque as nossas traduções daquele livro é bem ruim, mas o título dele, que se perguntasse narcisismo é Estado ou estrutura, ok, ele vai responder que é estrutura,
né? Estrutura o sujeito, estrutura os nossos ideais, estrutura toda a problemática das patologias ditas narcísicas ou das patologias ditas edípicas, né? Ele estrutura, o narcisismo é tanto estrutura que nós sabemos que o complexo de Édipo tem 2 componentes, a parte narcísica e a parte edípica propriamente dita, né? Inclusive, eu acho um erro que a gente diz, que a gente vai dizer como se o Édipo não tivesse toda uma parte narcísica. O que é a parte narcísica do Édipo? É todo o nosso narcisismo primário, é todo o nosso eu ideal. Isso faz parte do complexo de Édipo. Complexo de Édipo é diferente de falar em conflitiva edípica. Conflitiva implica, evidentemente, triangulação explícita. A primeira fase do Édipo, que é narcísica, ela não tem a triangulação explícita. É o famoso 2 em 1. Na triangulação, nós temos as figuras discriminadas, papai, mamãe, o bebê, ali então. Mas para chegar à triangulação, eu tive um tempo primeiro que é narcísico e que faz parte do complexo de Édipo. Complexo de Édipo em Freud, 2 textos têm que ser lidos juntos. Narcisismo e Totem e Tabu. Totem e Tabu, ele vai falar dos destinos, narcisismo, as origens do complexo de Édipo. Bom, eu estou dizendo isso porque, justamente, se narcisismo estrutura o sujeito e se masoquismo estrutura o sujeito, como é que eles vão se encontrar, esses conceitos? Eles se encontram como uma possibilidade teórica, porque eles se encontram, porque a partir disso, e aquilo eu falei para vocês ontem também, assim, olha, para que a gente possa pensar na pulsão de morte em termos clínicos, nós temos que avançar além de 20. Nós vamos para o masoquismo. Masoquismo, que vai ser sempre a interação libido, pulsão de morte, ou pulsão de destruição. Eles vão estar nessa interrelação. Bom, aí começa um jogo entre, de um lado, o masoquismo vai representar metapsicologicamente a força disruptiva da pulsão de morte. E o narcisismo vai representar a força conjuntiva da libido. Consegue me compreender? Quando a gente fala de libidinização, nós estamos de narcisização. Narcisização nos seus aspectos estruturais e psicopatológicos. Mas, então, o jogo não vai ser mais entre pulsão de morte e libido. O jogo vai ser entre masoquismo e narcisismo, né? Eu não posso ficar tão narcísico que eu aplaque, que eu destrua meu masoquismo, porque, lembrem, a dor psíquica é que nos faz trabalhar, né? A libido, se ela não tivesse o contraponto da pulsão de morte, ela levaria o que? Também a morte do desejo. Lembra? A libido, ela é movida pelo quê? Ela é libido pela homeostasia narcísica. A libido sempre é uma força centrípeta. Se vocês forem ler o Eu e o Id, por exemplo, o Freud vai dizer a pulsão de morte pressiona a libido para que ela saia do mundo. Ela pressiona para que haja o escoamento libidinal. Não, ela pressiona porque ela quer a descarga, sempre nesse sentido, né? Como ela quer a descarga, e para ser descarregada, ela tem que empurrar a libido. E a libido tem que se mexer. Então, o que nos tira o sono não é a libido. O que nos tira o sono é a pulsão de morte, concorda? O Freud não fala que dormir recolhe a libido para o eu, né? É pré-requisito, né? Para a gente dormir e sonhar. O sonho é o guardião do sono. Então, a libido sempre retorna, ela tem uma tendência a retornar, e ela tende a buscar a homeostasia do sono e acalmar a pulsão de morte para eu poder dormir. E eu sonho, né? Então, depois dos anos 20, o que a gente passaria a falar, se a gente quisesse falar de forma mais metapsicológica, é o jogo entre o narcisismo e a pulsão de entre o narcisismo e o masoquismo, muito mais do que falar pulsão de morte. Claro que a gente pode falar, não tem erros, mas se tu quiser ter consistência teórica, o jogo é masoquismo como uma força disruptiva, como uma dor psíquica, essa dor que pode fazer trabalhar ou essa dor que pode me levar a sucumbir. E o narcisismo, que é o processo de libidinização. Então, nesse jogo, ora mais narcísico, ora mais masoquista, nós vamos trabalhando. Cada vez que a gente resolve se meter com o que a gente não sabe, um texto, um teórico ou alguém, né? Eu estou me metendo aí a ler um livro de cultura afrodescendente, de matriz africana, porque eu sou teimoso, porque me dá uns nós, assim, claro, uns nó de um sujeito criado aí com padrões europeus de cultura, né? Eu tenho que fazer um diálogo com um colega lá do Rio sobre Édipo na cultura africana e o Édipo nosso, né?
Então, eu estou lendo algumas coisas, assim, é de um sofrimento, assim, porque tu tem que ler algo e tu tem que ir pensando, suportando a dor, né? Não tanto que eu desista, né? Porque eu não quero desistir, e ao mesmo tempo libidinizar o texto. Então a gente vai... Às vezes a gente vai libidinizando de um jeito tosco, que é trazer o que eu já sei e tentar fazer equivalência. Mas esse é um tempo necessário até que a gente possa suportar o que é diferente, o que não se encontra. Então, o jogo sempre é narcisismo versus masoquismo. E aí, como é que a gente vai equiparando esses dois polos, vão dar um pouco o destino. Se a gente quisesse pegar um pouco a questão da Michelle, do filme, por exemplo, nós poderíamos tentar olhar como é que joga essas questões entre essa questão masoquista dela, que é a impossibilidade, né? Então, inclusive, o que a gente poderia, essa espécie de compulsão do destino, porque ela segue naquela série ali de estupros, né, de uma forma que tem a ver com uma questão traumática importante, em que ela não tem possibilidade de negociação, né? E como é que falhas ela teve no seu processo de narcisização? O que acontece? Que a questão masoquista destrutiva, autodestrutiva dela, autodestrutiva em relação ao filho, aí a gente vai poder tendo alguns incrementos. É uma pedreira, eu não acho assim, essa resposta que eu te dei é para iniciar o jogo, né, dessas questões. Eu gostaria muito que vocês pudessem ficar com essa informação e a gente também em outros momentos poder discutir, porque eu acho que dá uma outra amplitude quando a gente sai da dialética, pulsão de morte versus pulsão sexual, que é importante, mas eu acho que ela reduz o pensamento, e se a gente consegue ampliar o jogo, narcisismo versus masoquismo. Versus não significa que eles estão num jogo, ora conjuntivo, ora eles estão se contrapondo, né? Então, assim... Você falava do narcisismo e isso. O narcisismo e o masoquismo primário. O primário. Isso, primário. Em especial, as duas facetas, o narcisismo primário e o masoquismo primário. Claro, e seus desdobramentos, mas como esses dois primários vão nos estruturar como sujeito, e evidentemente isso não vai se perder, né? Agora, por exemplo, o caminho do masoquismo moral, que a gente não falou nada sobre o masoquismo moral e nem sobre o masoquismo feminino, que são desdobramentos desse primário, e evidentemente ele vai estar atravessado pelas questões narcísicas. Quero sinalizar algumas coisas sobre masoquismo moral e masoquismo feminino, né, como uma espécie de segundo tempo nesse processo de desenvolvimento, né? Lembrando sempre, já que eu sempre falo para uma plateia predominantemente de mulheres, né? Então a psicanálise pertence às mulheres, nós homens pedimos com licença, né, para poder participar desse universo, né? Então, quando Freud fala do feminino, tem a ver com a bissexualidade sempre. Podemos dizer, bom, Freud fez assim, ele poderia ser diferente, poderia, mas não fez, e talvez também tenha a marca do seu tempo, né? Mas, de qualquer forma, ele está falando de algo constitutivo de homens e mulheres. A bissexualidade, em que o feminino, lá no Mal-Estar na Cultura, ele chega a dizer assim, não vamos nos precipitar em associar feminino com a passividade, masculino com a atividade. Mas ele não consegue sustentar isso, porque daqui a pouquinho ele volta, e essa lógica a gente pode abstrair, não tem a ver com gênero, e sim tem a ver com constituição psíquica, que tem a ver, tudo que nós estamos falando sobre identificação, sobre toda essa problemática, sempre está atravessado pelo conceito de bissexualidade no pensamento freudiano. Eu sempre digo, a sexualidade infantil freudiana é, na realidade, uma psicobissexualidade. Se trata desse jogo entre passivo e ativo que o Freud faz a correlação. Quando ele faz do masoquismo feminino, ele está falando de uma passividade do eu, de doer e do eu instância, né? O eu comporta um quanto dessa passividade. E lembrem, passividade não é ausência de atividade. Porque para pensar eu preciso de uma passividade, certo? O pensamento requer recolhimento libidinal, né? Quando vocês vão me perguntando alguma coisa, eu tenho que uma parte minha se recolhe, né? Passividade. Mas é uma passividade com atividade, porque eu vou articulando. A Tereza me perguntou sobre isso, a Beth, por onde eu vou ir, bom, acho que por aqui eu ajudo, né? Então, quando a gente está falando de a passividade é em relação à ação, em relação à meta final, né? A meta está inibida porque não é a descarga no objeto, é o tempo interno.
Então, toda a passividade implica um quanto de atividade. Tanto que a gente pode dizer, acho que a gente pode dizer, eu posso dizer que, por exemplo, né, é uma condição importante do feminino a capacidade de conter, albergar e transformar, né? Nós podemos dizer ainda, não sei se eu estou a par com os adolescentes, que as meninas pensam mais do que os meninos, via de regra. Porque os meninos têm uma impulsividade ao ato, à descarga motora, a princípio, maior do que as meninas. Quando meus filhos eram pequenos, tudo grande hoje, né? Enquanto os meninos estavam jogando videogame, as meninas da mesma idade estavam lá contando histórias umas para as outras, pensando nos meninos, e eles estavam jogando videogame aí, nos seus 12, 13, 14, porque tem algo da atividade, que na minha época se jogava futebol, hoje não se joga mais futebol, né? Vão todas para o videogame, etc. E as meninas têm essa capacidade mais reflexiva, tanto que a gente dizia que elas tinham um grau de maturidade anterior ao dos meninos nesse jogo, né? Bom, mas mais além disso, então, o feminino comporta um recolhimento libidinal e uma atividade enquanto processamento, né? Então, e o Freud está falando dessa questão do feminino enquanto passividade em relação à meta final, e que ele vai dizer lá no texto sobre feminilidade, são as conferências de 32, 33, ele vai dizer essa questão. E ainda ele diz uma outra coisa em relação a esse jogo passividade-atividade, ele diz que é imprescindível para a cultura se organizar que os homens, gênero, desenvolvam uma certa intimidade com a passividade. Se eles não desenvolvem, eles vão se desenvolver por uma virilidade bélica excessiva. Tanto que, historicamente, foram os homens que fizeram a guerra, né, na história da humanidade, por essa não intimidade com a passividade estrutural. Quer falar, Dani? Quero. Me intriga muito, assim, eu fico pensando como é que o Freud teria escrito os casos clínicos que ele escreveu depois de 1920, se ele fosse fazer uma revisão, né? O texto do Mezan, Tronco e os Ramos, né, ele fala da importância do caso do Homem dos Ratos, né, para que o Freud fizesse a virada de 20, né, que ele integrasse a discussão sobre a agressividade, sobre a pulsão de morte, né, que eu acho que ficou como interrogação. Mas, para mim, assim, eu fico pensando, né, eu gosto muito de ler os casos clínicos dele, e acho que a pulsão de morte é que se manifesta no sintoma, né? Prioritariamente a pulsão de morte que no splitting, né? É como se a mente explodisse e a agressividade fosse jogada, né, para fora, e ficasse representada nos objetos, né, de alguma maneira. Mas era isso, assim, eu queria que você falasse um pouco do sintoma e da pulsão de morte, né, nesse recorte aí. Sim, bom, inclusive isso que a Daniela pede para nós, assim, né, o que a gente poderia olhar, e concordo, assim, com o Mezan, que o Homem dos Ratos, por que o Homem dos Ratos em especial? O Homem dos Ratos é o melhor nós temos sobre neurose obsessiva, né? Por exemplo, a gente pode questionar várias coisas dos casos freudianos, por exemplo, o Homem dos Lobos, que eu gosto muito, mas tem toda uma polêmica que estrutura psíquica que teria o Homem dos Lobos. O que todos nós vamos concordar é que ele não era um neurótico. Aí depois a gente abre as portas e cada um vai dar o seu pitaco, né? Eu acho que ele é um perverso, eu acho que ele era um limítrofe, eu acho que ele era não sei o que lá. Vamos trabalhar, vamos brincando no sentido de criar coisas, né? Mas o Homem dos Ratos, de todos os casos clínicos do Freud, e também, assim como o Homem dos Lobos, esses dois homens, são casos extremamente trabalhados, né? Eu estou escrevendo um trabalho agora, eu já volto à questão, né, Dani? Que é sobre as notas do caso que tem do Homem dos Ratos. Você sabe que o Homem dos Ratos tem a parte que o Freud escreve, né? E no final tem as notas do caso, que são recortes das sessões, de algumas sessões que o Freud teve com ele, né? E são geniais para pensar transferência negativa, ataque, compulsão à repetição. Então, tem várias coisas que estão aparecendo nas notas do Freud, nas notas do caso, que o Freud só deixou no final, que é extremamente importante. O homem, e também, voltando um pouco ao Homem dos Ratos como gatilho e a questão da clínica freudiana, né? O Homem dos Ratos e a neurose obsessiva, uma das coisas importantes da neurose obsessiva é a ambivalência.
E o Freud vai falar do quê? De uma ambivalência constitutiva. Ambivalência constitutiva, antes dos anos 20, é extremamente complicado tu ponderar, porque se tudo é libido, fica complicado tu pensar numa ambivalência constitutiva. Depois dos anos 20, a ambivalência constitutiva está posta, a pulsão de morte, que teria assim, a representante da agressividade, da destrutividade, versus a libido. Então, a ambivalência constitutiva que constitui, evidentemente, a todos nós, ela ganha notoriedade. Mas lá no Homem dos Ratos, ele vai dedicar um bom tempo a falar sobre essas questões, ambivalência, caráter, erotismo, anal, etc. Então, se a gente fosse reler O Homem dos Lobos por esse vértice da pulsão de morte, da autodestrutividade, do ódio, que é a grande questão, nós também faríamos algo que o Freud não fez no Homem dos Ratos e que está posto ali, é justamente todos os aspectos melancólicos da neurose obsessiva. Né? O Freud vai tangenciar. Por que ele não vai trabalhar? Porque ele não tem ainda uma... Claro que o tema da melancolia, o Freud vem trabalhando desde as cartas a Fliss, Rascunho G, lá aparece, lembrei da Carmen, eu fico citando um monte de texto, né, mas de qualquer forma tem o Rascunho G, que é um clássico sobre a melancolia. Inclusive lá o Freud tem uma expressão que é bem bonita e nos interessa, porque ela volta aqui, ele fala que o melancólico apresenta uma hemorragia libidinal. É uma metáfora belíssima. Por que é uma hemorragia libidinal? Que é justamente a libido não podendo fazer a função, por mais que tente de conter, transformar, para que esse sujeito possa sair desse lugar ao qual ele está subjugado. Então, na neurose obsessiva do Homem dos Ratos, o Freud não tem subsídios que ele vai ter só a partir de 15, com o trabalho da melancolia, para que a gente já poderia ler, né, a melancolia no Homem dos Ratos, os aspectos melancólicos, né? Tanto os aspectos melancólicos, e tem uma outra questão, são os aspectos perversos, da disposição perversa polimorfa que a neurose obsessiva também comporta. Mas os aspectos melancólicos são bem importantes, tanto que às vezes depende do caso, a gente pode ficar numa certa confusão se é uma neurose obsessiva ou se é um melancólico. Tipo assim, se é uma estrutura melancólica com questões obsessivas ou se é um melancólico com questões obsessivas, porque tem parentescos muito próximos, e o Homem dos Ratos presta-se para a gente poder enxergar todas essas questões. Até na medicação, né, pai, é parecida, né? Muitas vezes o paciente chega falando, eu estou deprimido ou eu estou ansioso, aí dá um remédio que serve para os dois, né? Até do ponto de vista da psiquiatria tem isso, né? Sim, tem isso importante. A chamada depressão ansiosa, né? Isso. Né? E que também tem esses trânsitos importantes, e a própria melancolia, por exemplo, só que a melancolia, o Freud... Claro, ele não vai trazer nenhum caso clínico de melancolia, mas a melancolia que ele vai trabalhar no texto de 15, ele 17, ele vai retrabalhar ela em 2 momentos. Ele vai retrabalhar a melancolia à luz da pulsão de morte daí. Ele vai trabalhar no eu e no id, ele retoma a melancolia, e depois lá nas conferências de 32, na ansiedade e vida pulsional, ele volta a falar sobre a questão da melancolia. Aí a questão da melancolia... e que é uma coisa importante, que na neurose obsessiva o Freud também não tem, voltando ao Homem dos Ratos, ele não tem o supereu, né? Ele não tem o supereu, ele não tem daí, ele tem a questão que está um pouquinho mais tarde, né? Que Arruinados pelo Êxito é um pouquinho mais tarde, né? Ele vai fazer em 16, e o Homem dos Ratos nós estamos em 1909. Mas, de qualquer forma, ele não tem essa questão importante que também permeia o Homem dos Ratos, é a questão obsessiva, que é a questão do supereu, e linkando talvez, né, Dani, o que tu me pergunta com o que eu estava falando, com o masoquismo moral. Porque o masoquismo moral, lembrem, ele está depositado aonde? No supereu. O masoquismo moral é o mais dessexualizado do masoquismo. Se ele é mais dessexualizado, ele tem o quê? Mais destrutividade. Quando a gente fala de um superego cruel, neurose obsessiva, melancolia, nós estamos falando do quê? Masoquismo moral no supereu, que quando ele atua sobre o eu, ele é masoquista, ele é sádico. Né? Mas é o masoquismo moral, resultante também da resolução edípica, que está depositado no supereu enquanto instância crítica, que quando ele vai se reportar sobre o eu, no seu masoquismo feminino, tem todos os imperativos categóricos, tem toda a impossibilidade de negociação que o obsessivo sofre e o melancólico numa escala muito maior. Né? Então, toda a questão do masoquismo moral, que tem a ver com necessidade de punição, que o Freud vai dizer que é o termo mais correto, né? Já que sentimento inconsciente de culpa não existe.
O que existe é necessidade de punição, extremamente importante. O masoquismo moral é a temática com a necessidade de punição das possíveis RTNs. Reação terapêutica negativa, né? Reação terapêutica negativa, que nós podemos pensar no caso Dora, já que a Dani está propondo aí, né, as releituras, né? O que dá uma reação terapêutica negativa se estabeleceu entre o Freud e a Dora. Vários pós-freudianos vão falar sobre essa questão, assim, né? Além dos embrulhos transferenciais do Freud com a Dora, né? Lembrem que ele viveu com a Dora em 1901 e ele levou 4 anos para publicar o caso, né? Por quê? Porque era um nó, né, que ele estava metido e que ele foi tentar desatar o nó. Em tempos de laços e desenlaces aí, tinha um nó, um laço danado ali que ele trabalhou para chegar no epílogo, propor a transferência, mas houve uma reação terapêutica negativa ali, né? Claro, podemos pensar que se é uma reação terapêutica negativa, se a Dora estava avançando, ou se era um limite do Freud lidar com o processo, mas de qualquer forma tem algo que permeia as questões daquela interrupção, que tem a ver com várias questões técnicas, mas ficando na questão mais pulsional, como um possível link, a gente poderia olhar o que tinha naquela relação, que lugar o Freud ocupou, se o Freud ficou muito identificado desde o lugar superegóico das figuras parentais e reeditou isso com a Dora, que é muito diferente, por exemplo, né, Daniela, com um outro caso que eu acho fantástico, e é um outro caso que é um outro Freud, que é o caso da jovem homossexual, que ele vai tratar em 19 e 20. É um outro Freud, né? Quando ele diz coisas ali que hoje nós não sabemos fazer. Ele diz coisas como assim, olha, ela não tem indicação de tratamento. Por quê? Porque ela não tem sofrimento psíquico enquanto a sua escolha de objeto. Ele disse isso em 20, com uma clareza, isso não é assim, o Inácio leu isso ali, não, está dito. Ele diz, ela não tem indicação, porque ela não tem sofrimento, ela está bem com a sua escolha. Né? Então, é um trabalho pioneiro, né, nessas questões que hoje, né, que nós vamos retomar muito tempo depois sobre as questões da homossexualidade, que recomendo para quem não leu o meu trabalho, que está na revista, a Dani até sugeriu que a gente pudesse conversar. Eu acho lindo, aquele trabalho está belíssimo, né? Nós fizemos toda uma retomada do conceito de conceito não, como é que a homossexualidade transitou no pensamento freudiano, tentando descolá-la disso que nós fizemos, nós, os pós-freudianos, com o pensamento freudiano sobre a homossexualidade, que é um pensamento importante e significativo que se perdeu, né? A gente falando em reler casos. Mas no caso da jovem homossexual, inclusive as novas traduções tornam ele mais limpo, assim, mais cristalino. Claro, mas ali o Freud não trabalha essa questão pulsional, nós estamos ali 19 e 20, né? Também é um caso breve, mas em termos da técnica psicanalítica, a questão do sintoma, etc., tem um trabalho, é fantástico, merece ser relido. E, às vezes, nas formações, a gente acaba não estudando esse caso, porque tem tanta coisa para estudar, mas é um outro Freud, eu boto a Dora no extremo e a jovem homossexual no outro, né? E quem não leu, tem uma biografia bem interessante sobre ela, né? Que é Desejos Secretos, né? Que foram 2 escritoras que escreveram escreveram a história dela, entrevistaram ela e tal. Ela morreu... Não lembro, mas não faz tanto tempo assim. Fala, Ana. Inácio, nisso que você falou agora, eu fiquei pensando assim, teria algum trânsito entre... Eu estou pensando até num caso, né, que eu acompanho, entre o masoquismo moral e o masoquismo feminino, em que sentido? Justamente, esse super-eu cruel, né, ele vai, de alguma forma, fazendo com que a possível libidinização de objetos ou de pessoas, enfim, ela vá sendo impedida, né, pelas críticas, por tudo isso. E aí eu fiquei pensando, se então, quando você fala masoquismo feminino, né, que é uma ausência de passividade, um recolhimento libidinal, é claro que eu entendo de um quanto, entende? Uhum. Mas eu fiquei pensando se tem algum trânsito entre como o masoquismo feminino podendo ser até, talvez, não sempre, mas uma consequência desse masoquismo moral, sabe? Esse recolhimento, o que seria esse recolhimento libidinal? A partir de um masoquismo moral, ou se tem diferença disso no masoquismo feminino, por exemplo, tá? Não sei se foi muita... Não sei, vamos ver, eu vou tentar dizer algumas coisas
e a gente vai tentando se ajeitar, né? Não sei bem se é isso que tu me falaste, né, Ana? Mas, assim, o entre também eles é o entre da questão narcísica primária, né? Ele não só está lá com masoquismo primário e narcisismo primário, mas como é que o nosso masoquismo feminino e o nosso masoquismo moral vão transitar? Uma das coisas que ali no caso, acho que do filme, nós comentamos, que é uma ideia importante, interessante, por exemplo, o Freud, quando vai falar do masoquismo moral, dessexualizado, mas ele diz, pode ocorrer uma ressexualização do complexo de Édipo. Então, a ressexualização do complexo de Édipo, permeado por essas questões masoquistas, vão estar implicadas, né, no caso específico da Michelle, por exemplo. A Michelle, ela tem uma ressexualização do complexo de Édipo. Não foi dessexualizado, corrente da ternura e corrente da paixão, como Freud vai dizer, que vai nos constituir uma corrente da ternura, que nos permite ter as nossas relações fraternas com os nossos objetos primários, as nossas relações sublimadas, né? Então, a corrente da ternura. A outra é a corrente que segue sexual, né? Então, mas quando o Édipo é ressexualizado, tu vai ter todo um outro contingente que vai passar pela essa questão mais psicopatológica desse masoquismo, com um caráter de uma sexualidade extremamente destrutiva, que é no caso da Michelle. Ela busca o outro, por essas vivências traumáticas, num enredo, né, incestuoso. E, claro, evidentemente, estou dizendo tudo isso de um caráter especulativo, né, de brincando com uma cena, né? Então, ela vai ressexualizar isso, e nessa ressexualização, se ela está ressexualizando, significa que não foi suficientemente bem dessexualizado, né? Se fosse bem dessexualizado, como na média de nós neuróticos, isso vai te permitir transitar. Claro, eu não sei se é a tua pergunta, né? O masoquismo moral é o mais dessexualizado. Por quê? Porque ele é mais dessexualizado, porque ele vai conter a lei em si, né? A patologia dele vai ter a ver com esse grau de dessexualização. Porque quando eu eleger um superego extremamente cruel, é um superego que vai ferrar a vida do sujeito, que vai fazer dele um obsessivo, por exemplo, ou dele um melancólico, que pode ir até o suicídio. Mas, enquanto desse masoquismo moral, nós seguimos tendo mediado pela capacidade libidinal de cada um de nós, que faz com que a gente possa reconhecer a lei, submeter a ela e ter essa dor estrutural, mas que nos permite seguir pensando, trabalhando, fazendo transgressões simbólicas, né? Porque uma boa relação entre o masoquismo moral e o masoquismo feminino, uma boa relação no sentido de suficientemente boa, ela permite o quê? Que a gente faça as transgressões simbólicas. O que são transgressões simbólicas? São as transgressões de nós repensarmos, discutirmos, tu poder dizer daqui a pouco, tá bem, o Inácio da Freud, tá, mas acho que não é nada disso, acho que é uma outra coisa, e tem sacadas muito legais que as pessoas dão a partir de E isso é uma transgressão simbólica. Então, uma transgressão simbólica é o que nos permite avançar, é o que nos permite adentrar por outros territórios. E tem a ver com esse jogo entre o masoquismo moral e o masoquismo feminino. Como é que se joga, né? O que eu recebo, a capacidade de contenção, de seguir pensando, né? Eu sempre me lembro, assim, que um dos primeiros trabalhos que eu escrevi, na minha formação na brasileira, eu recebi críticas, assim, a não poder mais, assim, né? Não sucumbi porque resistência, né? Mas tá bem, e tinha lá suas razões, etc, tal, né? Ou seja, a intensidade num tempo, etc, né? Até poder retomar, rever. Eu sempre brinco até hoje, né? Cada vez que eu mando os trabalhos para as revistas e os revisores que me criticam, eu fico puta da cara, né? Mas que merda, o trabalho tá perfeito, ele tá ótimo. Eu preciso de umas 24, 48, 72 horas para dizer, tá bem, vamos lá, baixa a poeira, pega o texto, vai lá para o computador, vê o que eles estão te dizendo, Mas o primeiro impacto, puta, que merda, mas tá perfeito, tá ótimo. Então, tem um narcisismo aí, um jogo, né, de uma dor quando o outro te diz não. Então, essa conciliação entre essas instâncias tem a radicalidade de um masoquismo moral pouco atravessado por questões narcísicas, libidinais, que fazem que ele seja muito mais letal, com o sujeito ou com a cultura, que é aquilo que a gente diz, né? O Freud diz o mal-estar na cultura. Muitas vezes isso é projetado para o mundo externo, que tem a ver com o superego da cultura.
O Freud vai dizer que a cultura também tem um superego, né? E como é que ela vai funcionar enquanto representante, né? E como é que esse masoquismo feminino, enquanto contenção, né? O que é a contenção estrutural e o que é a submissão? São duas coisas diferentes, né? A contenção em termos de poder pensar e seguir, né, criando nova saída, e a submissão, né? Ficar no lugar de ficar submetido a esses mandatos parentais jogados para o mundo, né? Freud vai dizer, bom, as pessoas que ocupam o lugar de poder, como é que tu transita com isso? Fala, Nise, que tu já tinha levantado a... É só para relembrar, por gentileza, qual é a revista da brasileira, que o artigo que a Dani comentou? É o que eu sugeri, Nise, é o da nossa Alter. Acho que é da última. O número da Alter, o artigo está maravilhoso. Eu queria, inclusive, que o pai foi a última do ele, mas aí ele preferiu outros trabalhos, e aí a gente pode até combinar, talvez, para o ano que vem, uma discussão sobre esse artigo. Mas vamos pensar. Mas foi a última? Do ano que vem, pai. Só um minutinho, foi a última? Está escrito. A última. A Obrigada. Daniela já escreveu lá no chat. Está no chat, está escrito, Donise. Fala, Maria José. Estava vendo você falar sobre os seus artigos publicados, aí eu pensei, ele é um sortudo, ele consegue lidar com a frustração muito bem. Agora, isso é dificílimo no dia a dia, né? Esse determinismo, essa configuração determinista do Freud e a dialética dele, o vir a ser dele, né? Isso é uma excepcionalidade, né? Hoje em dia, no mundo narcísico, né? Quer dizer, uma pessoa poder conter o narcisismo e ir em frente. Não, Zeca, o que tu diz é bem importante. Eu acho que o Freud é um grande modelo e um grande representante disso para nós, né? Porque justamente ele é o sujeito que vai sobreviver no caos, né? E suportando coisas importantes, significativas. Claro que nós não podemos fazer que nem o Ernesto Jones, transformar o Freud no grande paladino, assim, mas, mais além disso, a gente sabe, tanto que eu dizia ontem, né? Ele teve que sustentar algumas coisas importantes, ali em 14, na ruptura com Jung, intensa, significativa, e ele era o cara que a gente pode ter como exemplo, porque ele é um exemplo desse masoquismo protetor e a capacidade de desenvolver o trabalho do luto. Ele cada vez que o Freud sofre, ele escreve. Claro, nem todo mundo escreve, mas ele encontrou a via, e todos nós concordamos que a escrita, ela cumpre uma função elaborativa, né? O Freud morre o pai e ele escreve a interpretação dos sonhos. Ele diz, esse livro tem a ver com a morte do meu pai, né? Aqui que nós estamos em 20, nós sabemos da morte da Sofia, agora com a pandemia, todos nós fomos reler um pouco essa história esquecida por todos nós, né? E o Freud, em meio à pandemia, né, escreveu tudo que nós estamos vendo. A morte da Sofia, ele vai dizer nas cartas o quanto foi sofrido, e nós sabemos a morte de um filho, e ele escreve... O Além, ele estava escrevendo uma psicologia das massas, blá, blá, blá. Esses 10 anos vão ser de uma fertilidade intensa. Mas eu acho, né, Zeca, que tem a ver justamente com isso que é a problemática central do nosso tempo, né? Nós não suportamos a dor, e ao não suportar, a gente faz defesas narcísicas. Podemos dizer maníacas, se nós quisermos, né? Essa via facilitada. E, sem ser cair no lugar comum, a pandemia, ela tem milhões de exemplos para que a gente fale dessa questão, né, do sintoma na cultura, quando a Dani falava dos sintomas. A nossa cultura contemporânea, Brasil em especial, nós encontramos um transbordamento, porque é diante dessa dor, né, o que cada um de nós, evidentemente, que a gente faz as fugas maníacas estruturais. Eu digo, ninguém suporta 2 anos de recolhimento sem saídas e estratégias. Isso é uma formação de compromisso entre o masoquismo protetor e o masoquismo tanático. A gente vai se... Outra coisa são os agrupamentos, tudo que nós estamos vendo, que se implica no quê? Implica justamente numa não intimidade com a dor. Daí tu foge para uma questão melancólica com fugas maníacas, né? E aí a gente vai encontrar um contexto aí dramático que nos deixa todos nós vulneráveis. Não só as pessoas que fazem, mas todo o processo aí de
de desproteção, assim, né? Aí a gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje, e aí queria já pedir para você pensar, né, em datas possíveis para o ano que vem, para a gente se encontrar. É só tu me convidar. Eu adoro o convite. A hora que tu quiser me mandar uma mensagem, eu estou disponível, sabe que eu adoro ir. Quem sabe a gente tem alguma chance de fazer presencial. Com festa na casa da Zeca depois. Com certeza. Mas, Dani, eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu fico muito feliz pelo convite, pelas perguntas, né? Quem sabe quando a gente bolar alguma coisa, a gente possa fazer também cada vez mais interativo. Sei que às vezes eu falo muito, mas algumas coisas também a gente precisa dizer, né? Mas estar com vocês nesses 2 dias, assim, foi muito especial para mim, pelo carinho que eu tenho por todos vocês, quanto vocês são importantes. Preparar essa atividade me deu muito prazer e quero poder voltar, né? Nós temos nesse inteirinho, acho que talvez o nosso congresso brasileiro, que ele também aconteça, não sabemos como, mas fico super à disposição e para o que vocês quiserem trabalhar, como for possível, assim, agradeço muito vocês terem se disposto a usar aí uma sexta e um sábado para parte dele, para nós estarmos juntos. É sempre um prazer estar com você, né? E eu vou deixar você descansar, segunda-feira eu te escrevo. E a gente começa a pensar numa agenda e propostas para o ano que vem, né? Mas aí também os colegas podem me encaminhar também sugestões para nós pensarmos juntos. Tem, né, algumas juntas, coisas aí... Porque a maioria é mulher. Tem algumas coisas que eu tenho estudado e talvez você que vai um pouco nessa pegada, talvez a gente possa retomar algumas questões sobre a sexualidade, algumas questões sobre 3 ensaios, que entra um pouco daí nesse texto sobre a homossexualidade. Sei, mas a gente pode... Tem várias possibilidades. Vamos pensar... Freud sempre é possível. Vamos descansar um pouco e aí a gente começa a pensar a partir de segunda, né? Então, obrigada a todos pela presença, a todas, né? Todas as mulheres. Todas as mulheres. Márcio, mais uma vez, pela gentileza e pelo maravilhoso encontro, né? Pela aula maravilhosa. Então, até. Beijo para todas vocês, um bom final de semana. Grande beijo. Com vocês. Obrigada, tchau, Paim. Tchau, tchau.